E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe o que eu vou pedir, é isso mesmo. Deixe o seu gostei, o seu like. Se inscreva no nosso canal, isso nos fortalece bastante, não é? E a revista Fora, evidentemente o assunto do momento aí são esses baderneiros, terroristas da extrema-direita, seguidores de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro derrotado, totalmente derrotado. Ele absolutamente tem qualquer chance de, aqui no Brasil, prosperar uma quartelada. Ele sabe disso. Na verdade, esse cara sabia desde o início que isso não ia rolar de maneira nenhuma. Mas, mesmo assim, o histórico dele lá atrás, né, sempre foi de tentar implantar aqui, como a palavra dele, uma ditadura. Era isso que ele falava. Tá? Ele também declarava que o erro da ditadura militar foi não ter matado uns 30 mil. Gostaria de lembrar também que o histórico, então, do tenente e depois capitão Bolsonaro, quando ele foi, entre aspas, passado para a reserva, foi de atentado terrorista contra os seus próprios camaradas. Quem eram os camaradas dele? O Exército, as pessoas do Exército, os soldados, os demais componentes. Foi isso, a acusação foi essa. Não somente por planejar, alguns documentos dizem inclusive que ele lançou bombas, mas planejar atentado na Vila Militar, nas Agulhas Negras, né, onde se formam os oficiais, e também contra os civis, ou seja, a doutora do Guandu. Mas nós temos uma verdadeira seita no Brasil, dessas pessoas que não têm nada na cabeça, nunca tiveram, é uma parcela da população de extrema-direita, que todos nós sabemos que são os menos preparados intelectualmente. Tá? Os mais raivosos, os mais doentes, são esses caras que estão lá, além de serem superinteresseiros. E aí eu digo superinteresseiros porque dentre esses estão muitos empresários, financiadores disso tudo, senão não estaria acontecendo. Só podia dar nisso que a gente está vendo aqui agora. Tá? Essa gente não aceitou a derrota, né? Não aceitou a derrota, e tenta, ele sabe que isso não vai prosperar de maneira nenhuma, um motim. Mas como motim se a sociedade não adere? É uma minoria. E aí inventam cacique falso, não é? E outras barbaridades mais. E quem é que está por trás agora do que aconteceu no dia da posse do presidente Lula em Brasília, onde eles diziam que os atos eram pacíficos? Pacíficos, tentar invadir a Polícia Federal, queimar 8 ônibus e 5 carros, aterrorizar a população, inclusive, invadindo uma churrascaria aos gritos, de uma forma violenta. Pacífico. Eles são bem pacíficos, né? A extrema-direita diz, né, e os de direita diz, que os violentos são os da esquerda. Você viu algum ato desse? Você viu alguma coisa dessa? Não, você não viu. Você não viu. Em 2013, inclusive, era um governo de esquerda. Aquelas manifestações todas também foi de gente de direita, de extrema direita que fizeram naquele movimento contra Dilma Rousseff. Então, esses caras são assim. Eles seguem um ideal louco, de um louco que é o Bolsonaro, né, em depressão agora, ora não fala nada, fica mudo, calado, né, faz um papelão tremendo, inclusive, em cerimônias militares, ora incentiva de uma forma velada que as pessoas continuem fazendo essas barbaridades todas. E deu o que vocês todos devem saber, aquela verdadeira balbúrdia, aquela depredação em Brasília. E essa história ainda fica mais cabeluda quando há uma denúncia vinda de um servidor público da Polícia Federal que o próprio Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, a turma do general Heleno, está por trás de tudo isso. Eles teriam planejado tudo isso. Denúncia. Está na revista Fórum, que, aliás, eu vou agora ler uma outra matéria sobre isso. O governador do Distrito Federal deu ordem para a Polícia Militar de Brasília prender aqueles manifestantes que tentavam à força entrar na Polícia Federal, que acabou sendo reprimida pelos próprios agentes da PF, e os caras não obedeceram, simples assim. Tá? Não fizeram nenhuma prisão. Você já pensou se fossem manifestantes de esquerda? Se fossem os antifas fazendo alguma coisa desse tipo contra o governo Bolsonaro? Além de baixarem a lenha, eles tinham prendido todo mundo. Então é um conluio. Infelizmente,
patrocinado pela presidência da República, e no caso, aparentemente, o tal do GSI. General Heleno, não me surpreende nada. Não me surpreende, inclusive, que a tal da fakeada, a facada que muitos dizem que foi falsa, que seja também coisa planejada pelos militares. Assim como eles planejaram aquele atentado terrorista do Rio Centro. E agora eles fizeram a mesma coisa. Isso é a denúncia da Polícia Federal. De uma pessoa credenciada, denunciou para a revista Fórum, mostrou a identidade, mostrou tudo direitinho. Silêncio por enquanto. Silêncio. Mas aqui na Fórum a coisa começa a pegar. Tá? E a coisa começa a pegar vindo, claro, da única fonte que realmente não está de conluio com essa bandalheira toda. É o ministro Alexandre de Moraes, do TSE, presidente, e também do STF. Alexandre de Moraes manda prender 80, nessa matéria aqui diz 80, tá? Mas os mandatos parecem que envolvem mais de 100 pessoas. Manda prender 80 golpistas, agora é hora de ir para cima dos terroristas de Brasília. Eles são terroristas, isso está tipificado em lei, tá? Isso está tipificado em lei. O próprio Bolsonaro, na sua primeira manifestação, após a derrota, quando começaram os bloqueios golpistas, ele disse, essas pessoas que estão fazendo isso são terroristas, ele tem razão. Mas depois ele mesmo passou a incentivar isso. E seguimos aqui na revista Fórum. O ministro Alexandre de Moraes, do STF-TSE, ordenou à Polícia Federal o desencadeamento da maior operação já realizada contra financiadores, é aonde eles têm que ir, contra quem está pagando isso, e organizadores, é óbvio que é isso, porque o resto é massa de manobra, dos atos golpistas que fecharam estradas, atacaram inocentes e resultaram em ataques terroristas em Brasília. Mais de 80 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão foram cumpridos em um verdadeiro arsenal. Submetralhadoras, fuzil, rifles com lunetas, isso só em Santa Catarina foram 23. Foi apreendido, pacíficos. Eles são muito pacíficos, com esse armamento todo. Era a intenção clara do Bolsonaro quando liberou geral a compra de armas e essa história de criar esses CACs, né? Clube de Atiradores e Caçadores, era essa. Era armar a população para essas balbúrdias que vocês estão vendo agora. Então esse material todo foi apreendido. Nunca foi apenas liberdade de expressão, é claro que nunca foi. Além disso, nessa semana a Fórum revelou possível terrorismo de Estado, eu já falei aqui agora sobre isso, nos atentados da noite de segunda-feira, dia 12, em Brasília, dia da posse do Lula. Dia da posse não, da diplomação do Lula, o que poderia vir a acontecer se o GSI não tivesse sido exposto. O GSI foi exposto, não é? Conforme a denúncia. Então é isso. Então, nós estamos em um país onde o governo, o Gabinete de Segurança Institucional, patrocina, organiza atos terroristas.